Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Atuale Militare. Neste vídeo falaremos sobre as medidas que o Ocidente está tomando para tentar estrangular a indústria bélica russa. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma das principais táticas adotadas pelos aliados para afetar o esforço de guerra alemão envolvia ataques diretos contra as linhas de suprimentos de matérias-primas e a capacidade industrial da Alemanha. Aquele conflito, altamente mecanizado, dependia diretamente de uma forte indústria bélica, uma vez que dependia de fluxos constantes de matérias-primas que simplesmente não podiam parar de fluir. Itens como borracha, minério de ferro e petróleo formavam a base de onde eram construídos os exércitos. Com essas construções decorrendo em instalações gigantescas, onde centenas ou mesmo milhares de trabalhadores se dedicavam à produção de armas, munições, aviões, veículos e blindados 24 horas por dia. Se todo aquele esforço industrial e logístico fosse afetado, o reflexo direto disso seria a falta de suprimentos como armas e veículos na linha de frente. E foi por isso que, como referi, os aliados se dedicaram tanto a ataques contra fábricas alemãs, ataques que frequentemente afetavam de forma terrível as populações civis que viviam naquelas áreas. Quando o conflito terminou, os aliados conseguiram obter informações que mostravam quanto aqueles ataques contribuíram para a derrota alemã, com os constantes ataques aéreos, obrigando os alemães a um grande esforço de reconstrução das fábricas, resultando em atrasos constantes na produção de armas, suprimentos, veículos, aviões e blindados, com tudo isso afetando a capacidade operacional do exército alemão na frente de combate. Agora, em 2023, com uma grande aliança de países dedicados à defesa da Ucrânia entre a invasão russa, dentre as estratégicas daqueles países, além do tradicional fornecimento de armas e suprimentos para os ucranianos, está o ataque contra as cadeias russas de suprimento e seu esforço industrial bélico. No entanto, por motivos bastante óbvios, as indústrias russas não podem ser diretamente atacadas, como foram as indústrias alemãs. Mas como é que os aliados da Ucrânia estão atacando os esforços industriais russos para que isso se reflita na capacidade operacional do exército russo na frente de combate? Para a sorte da Ucrânia, os seus aliados são grandes e poderosas potências industriais e, acima de tudo, potências tecnológicas. Isso se estende também a países parceiros daqueles aliados que, apesar de não diretamente envolvidos no conflito, estão contribuindo ativamente para isso, como é o caso do Japão e Taiwan. Só para que tenham noção da importância disso, Taiwan é responsável pela produção de 1/3 de todos os microchips do mundo, alcançando, acreditem ou não, 92% de domínio do mercado de microchips especialmente avançados, justamente aqueles que são usados pela Rússia para a produção de suas armas mais letais. Apesar de Taiwan não estar diretamente envolvido na aliança pró-Ucrânia, como os Estados Unidos são garantidores da independência da pequena ilha frente ao assédio da China, Taiwan limita e até mesmo bloqueia as vendas de microchips e componentes eletrônicos avançados para a China e a Rússia. Com isso, obviamente, afetando o esforço industrial bélico de Vladimir Putin. Desde as décadas que a Europa e os Estados Unidos são o principal parceiro tecnológico da Rússia, com indústrias europeias e norte-americanas fornecendo para os russos cerca de 60 a 70% dos componentes eletrônicos usados em armas avançadas, como o S-400, com a venda desses componentes tendo sido barrada em uma série de sanções que começaram após o início da invasão russa da Ucrânia. O último pacote de sanções, o 10º, foi aprovado nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023, com a União Europeia anunciando sanções de 11 bilhões de euros, visando especificamente os componentes eletrônicos. No total, ações contra a Rússia, impostas por países europeus,
Estados Unidos e Japão, entre outros, visando especificamente o setor tecnológico e industrial, já ultrapassa a marca de 80 bilhões de dólares. Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, nem todos os componentes, principalmente os mais avançados, podem ser facilmente copiados. Para se fazer a engenharia reversa de um microchip, é preciso ter toda uma gigantesca indústria tecnológica de base, uma indústria que a Rússia e nem mesmo a China possui na totalidade. Por mais estranho que possa parecer, a China, um gigante industrial, depende das importações de microchips de Taiwan para produzir os seus eletrônicos. Com a venda desses itens altamente controlada, a China quase não tem o suficiente para sua própria indústria civil, quanto mais para fornecer a quantidade gigantesca para a Rússia produzir armas para a guerra que lançou contra a Ucrânia. Todas essas sanções impostas pelas maiores potências industriais tecnológicas do planeta estão afetando diretamente a indústria bélica russa. Os russos ainda conseguem produzir enormes quantidades de projetos de artilharia, munições, granadas, minas e canhões, mas a produção de armas mais avançadas, aquelas que podem realmente fazer a diferença no conflito, está sendo gravemente afetada, como confirmado recentemente por associações industriais russas.